Audiobook, Jus Resumos. Medicina Legal, Aula 5. Tanatologia Forense e a Declaração de Óbito e Entendendo as Mortes e Suas Certificações, Parte 05. Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos. Hoje, vamos adentrar o campo da tanatologia forense, focando especificamente na declaração de óbito em diferentes tipos de morte. Compreender quem é o responsável por atestar o óbito em cada situação, seja ela natural, violenta ou suspeita, é crucial para a interface entre a medicina e a justiça. Preparados para mais esse aprendizado? Então, sigam conosco! A tanatologia forense estuda a morte e os fenômenos relacionados ao cadáver sob a ótica do direito. Um dos aspectos centrais dessa área é a correta emissão da declaração de óbito, um documento fundamental com implicações legais, estatísticas e de saúde pública. Para entendermos quem deve emitir a precisamos primeiro distinguir os tipos de morte. Morte natural ocorre devido a antecedentes patológicos, ou seja, em decorrência de doenças preexistentes. Morte violenta resulta de causas externas, devido à transferência de energia do meio para o corpo, como em acidentes, homicídios e suicídios. Morte suspeita caracteriza-se pela incerteza quanto à sua causa, havendo a possibilidade de não ter sido natural. A Resolução nº 1779/2005 do Conselho Federal de Medicina, CFM, estabelece a responsabilidade de atestar o óbito em diferentes cenários de morte natural. É importante observar algumas situações específicas. Mortes fetais, natimortos para fetos com idade gestacional igual ou superior a 20 semanas. Peso igual ou superior a 500 gramas ou estatura igual ou superior a 25 centímetros. A declaração de óbito deve ser emitida pelo médico que prestou assistência à mãe. Abortamento precoce, em casos de morte fetal antes da viabilidade, antes de 20 semanas, não há emissão de declaração de óbito, sendo considerado um abortamento precoce. Corpos não identificados devem sempre ser encaminhados ao Instituto Médico Legal, IML. Corpos em avançado estado de putrefação também devem ser encaminhados ao IML. Morte violenta ou suspeita, nesses casos, o corpo deve, obrigatoriamente, ser encaminhado ao IML. Surge uma dúvida comum, em caso de óbito em ambulância sem médico. Quem atesta o óbito? A resposta depende do tipo de morte. Se o óbito ocorrer dentro da ambulância após o atendimento de uma vítima de atropelamento, morte violenta, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, encaminhará o corpo ao IML. Já em caso de morte natural em ambulância, por exemplo, um paciente com infarto que falece durante o transporte, é necessário verificar se havia ou não assistência médica prévia. Se havia, o médico assistente pode ser o responsável; caso contrário, seguir-se-á a lógica para mortes naturais sem assistência médica. E se o óbito em ambulância com médico ocorrer após um acidente? Nesse caso, tratando-se de morte violenta, o corpo deverá ser encaminhado ao IML. Em localidade sem IML ou posto médico legal, pode o juiz solicitar a um médico que emita a para uma vítima de acidente? Sim, o juiz pode nomear um ou dois médicos peritos ad hoc, de livre escolha, com diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, para realizar a perícia e emitir a declaração de óbito. De quem é a competência para atestar a morte decorrente de ingestão exagerada de etanol? Do patologista do SVO ou do médico legista? A resposta é o médico legista. O álcool é considerado uma energia de ordem química, e a morte por sua ingestão exagerada é classificada como morte violenta, causa externa. Quem é o responsável por atestar a morte em caso de complicação, pneumonia,
embolia gordurosa, decorrente de cirurgia corretiva de fratura após uma queda. O acidente deve ser considerado a causa básica da morte. Trata-se de morte por causa externa ou natural. Nesses casos, o acidente da queda é considerado a causa básica da morte, sendo classificada como morte por causa externa violenta. Portanto, o corpo deverá ser encaminhado ao IML para que o médico legista ateste o óbito. O óbito decorrente de picada de animal peçonhento corresponde a que tipo de morte? Quem deve atestar esse óbito? Trata-se de morte violenta, por causa externa. O veneno é uma energia de ordem química. O corpo deve ser encaminhado ao IML, e o médico legista será o responsável por atestar o óbito. Pode o médico patologista atestar uma morte decorrente de hematoma subdural traumático encontrado durante a realização de exame cadavérico? Não pode. A presença de um hematoma subdural traumático indica que a lesão é decorrente de um trauma, ou seja, de uma ação externa. Nesses casos, o corpo deve ser encaminhado ao IML para que o médico legista realize o exame e ateste o óbito como morte violenta. Hoje, exploramos a intrincada relação entre a tanatologia forense e a emissão da declaração de óbito, compreendendo a importância da correta classificação do tipo de morte para determinar o profissional médico competente para atestá-la. Essa distinção é fundamental para garantir a precisão das informações legais e estatísticas, além de direcionar adequadamente as investigações em casos de morte violenta ou suspeita. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no Jus Resumos para acompanhar mais conteúdos relevantes sobre medicina legal. Tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos? Deixe seu comentário abaixo.